todos. Queremos agradecer ao nosso Deus, por estarmos aqui nesta noite e por poder ouvir a voz dele. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 51 e vamos falarmos com Deus. Grande e eterno Deus e Pai, nós te louvamos. Nesse momento, ao abrir tua palavra, fale conosco. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, fortalece nossa fé, ajuda a buscar fazer tua vontade. O Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no Salmo capítulo 51, é um salmo de confissão e arrependimento. Então, esse salmo foi escrito por Davi, quando Davi, ele adulterou com Betseba e depois ele se arrependeu, do seu pecado. Então ele escreveu esse salmo que diz assim: Salmo 51, confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Betseba. Versículo 51, versículo 1 diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Não tem ninguém, Então, queridos, Davi, ele reconhece, Davi, ele sabe, Davi, ele pede a Deus para que compadeça da sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Querido, no livro de Provérbios diz: os que confessam e deixam alcançará misericórdia, mas quem não confessa e não deixa jamais prosperará. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi, então, ele pede a Deus que o lave completamente da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, E ele diz: purifica-me do meu pecado. Irmão, nós precisamos pedir a Deus, que nos abençoe. Nós precisamos a Deus que todos os dias nós devemos confessar, para que a gente possa ser o quê? Perdoado. No versículo 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Muitas vezes nós temos pecado, muitas vezes nós temos transgredido o que? A lei de Deus, os mandamentos, e precisamos fazer o que? Mudar de vida. Precisamos reconhecer. E o versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Queridos, nós pecamos por pensamento, por palavra e por nossos atos, Então Davi aqui ele diz: pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Queridos, nós precisamos reconhecer que Deus é santo e nós precisamos em tudo que fazer pedir que Deus, ele tira de nós tudo aquilo que é mal. Versículo 5 ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Então, muitas das vezes, todo ser humano nasceu em pecado. E o que acontece? Todos nós precisamos de uma mudança de vida. E para isso a gente precisa fazer o quê? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com DNA do pecado.
irmão, no capítulo Salmos, estamos aqui meditando no livro de Salmos, irmão, fica no meio da Bíblia, e o capítulo 51, né? Aqui a gente vê Davi confessando o seu pecado, né? Davi foi uma pessoa que ele errou, né? Davi cometeu muitas transgressões. E o que acontece? No Salmo 51, no versículo 5, achou, mano? No versículo 5, capítulo 51, versículo 5, ele diz assim, ó: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi quer dizer aqui? Todos os seres humanos, ele tem um DNA do pecado. O que é o DNA do pecado? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Adão e Eva, quando eles moravam no jardim do Éden, eles não tinham pecado. E como foi que eles adquiriram o pecado? Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o versículo 6 diz, ó: eis que comprazem na verdade no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Aqui Davi, ele reconhecia que no seu íntimo, o que acontecia? Ele reconhecia que ele era pecador, né? Que ele tinha caído em pecado. E o versículo 7 ele diz, ó: purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Então, para a gente ficar mais alvo do que a neve, o que a gente precisa fazer? Primeira etapa é passar pelo batismo. O que é o batismo? O batismo ele é um ato que você, seus pecados perdoados. Eu pergunto, Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Não. E por que Jesus se batizou? Para deixar o exemplo, né? Para que nós também pudéssemos ser batizados da mesma maneira. Então no versículo 8 ele diz: faze-me ouvir júbilos e alegria, para que exulte os ossos que esmagar. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Versículo 9: esconde o rosto do meu pecado e apaga toda a minha iniquidade. Irmão, para vocês verem, nós muitas vezes tem tanta gente que esconde o seu rosto dos seus atos, das coisas erradas. A gente não podemos ver Deus face a face, mas Deus ele vê tudo o que a gente faz. Quando você levanta até a hora que vai dormir, Deus ele vê e tem um anjo relator, que ele relata tudo que a gente faz. Olha o que diz o versículo 10, Davi dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, deixa eu dizer para você, quem é que não quer ter um coração novo, né? A Bíblia diz que Deus, toda a maioria dos seres humanos, irmão Valdivan chegou. Ó, boa noite, irmão. Eu percebi que a meninada se pesando aqui, eu dando de trabalho danado aí, eu passo e falo. Tudo bom?
Então, queridos, queridos, a gente percebe o quê? Que Davi, ele foi um homem que ele reconheceu a sua necessidade. Então, no versículo 10, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, a Bíblia fala que nós temos, a maioria das pessoas tem um coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração duro. Que coração duro? Pessoas que não querem obedecer a Deus. Então, a Bíblia fala que Faraó, ele fazia o quê? Ele endurecia o coração, não era assim? Quando Deus diz, Faraó, deixa meu povo ir. Aí ele disse, eu vou deixar. Quando Moisés trazia as pragas por meio, Deus mandava as pragas por meio de Moisés. Quando caía a praga, Faraó disse, pode mandar que eu deixo ir. Moisés ia, quando a praga ia embora, ele dizia, o povo não vai. E ele endurecia. Por isso que Davi, no capítulo 51, e o versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. No verso 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os meus pecados se converterão a ti. Queridos, a gente só pode levar uma pessoa a Cristo se a gente estiver o quê? Em comunhão com Deus, Porque Jesus, irmão, ele conhece as nossas lutas. Eu conheço pessoas que já levaram muitas pessoas aos pés de Cristo. Houve o quê? Uma mudança de vida. Houve o quê? Um retorno. O que é o retorno? O retorno, a gente vai indo aqui, você vai caminhando por aqui. Quando você conhece a verdade, você faz o quê? Retorna. Então, hoje o mundo, ele anda o mundo anda de mão dada com as coisas do mundo. Só que nós cristãos temos que andar na contramão. Por quê? Porque nem todo mundo, irmão, quer seguir a Deus. E quando Davi diz, ele reconhece seu erro, reconhece sua vida, o que ele fez, então ele pede, Senhor, cria em mim um novo coração. E no versículo 14 ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Irmão, Davi foi um guerreiro, e Davi ele matou muita gente, Quando Davi queria construir um santuário, um templo de Deus, Deus disse o que para ele? Não, Davi, você não vai construir porque você derramou muito sangue. Então aqui Davi, ele reconhece, ele diz, Senhor, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Porque ele foi uma pessoa sanguinária, uma pessoa que muita gente, Davi ia para a guerra, Davi matou o gigante Golias, e nas guerras que eles iam, ele sempre saía vitorioso, Então aqui ele reconhece e ele pede a Deus. E no versículo 15 ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmão, só Deus é capaz de colocar em nós um novo coração.
Só Deus é capaz de colocar palavras em nossas bocas. Hoje de manhã eu saí lá na rua, lá perto de casa, para entregar um pouco de folheto. E eu cheguei no posto de gasolina lá de Álvaro. E quando eu cheguei lá, tinha uns rapazes bebendo. Aí eu fui entregando para eles também. E teve um que disse: irmão, infelizmente o cara carregou minha esposa. Eu faço o quê? Irmão, tem hora que parece que dá um branco. Tem hora que você não tem palavra, né, para dizer. Mas a gente, por isso que Davi, ele pede aqui, ó: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Eu só posso falar, eu só posso dar alguma coisa para alguém, irmão, se eu tiver, né? Assim, como é que eu vou falar de Cristo se eu não busco conhecer a Cristo? E ele diz no versículo 16: pois não te compraze em sacrifício. Né? Deus não se agrada às vezes de tanto sacrifício. Do contrário, eu tu daria. E não te agrada de holocausto. Muitas vezes a gente quer sacrificar, mas não quer obedecer. Às vezes a Bíblia fala que muita gente oferece sacrifício de tolo. Ontem, irmão, eu estava lá em Caruaru e tinha um palestrante lá, né, um pastor. Ele é pastor, mas ele já é jubilado. Ele não toma mais conta de igreja, mas ele dá palestra em vários lugares que ele é chamado. E ele dizendo, né, que o que acontece? Que ele é uma pessoa que, aonde ele é levado, ele fala do amor de Cristo. Ele já é um senhor, já assim talvez, de quase uns 70 e poucos anos, né? Então ele diz, já tem 6 anos que ele parou. Então, irmão, aonde ele passa, ele como é que se diz? Ele fala. E ele falando lá pra gente, que sabe o que foi que aconteceu com Nadab e Abiú? Vocês sabem quem é Nadab e Abiú? Nadab e Abiú era filho de Arão. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Lá no santuário tinha um altar de incenso. E aquele altar, ele só deveria ser aceso com o fogo do altar. E o que Nadab e Abiú fez? Chegou lá, tinha uma fogueira, eles pegaram o fogo da fogueira e acendeu o fogo do altar. Por isso que a Bíblia diz que desceu fogo do céu e eles morreram. Aí muitas vezes, não sabe o que acontece conosco? Às vezes a gente já está tão acostumado a fazer as coisas de Deus, que tem vez que você faz relaxadamente. E isso, aí ele disse, se Deus fosse agir como ele agiu com Nadab e Abiú, ele disse, a igreja teria que ter uma casa funerária, que ia morrer gente todo instante, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus, ele é santo. Deus, ele não. A Bíblia diz que as coisas de Deus é sim, sim, não, não. A gente tem que separar o santo do profano. E concluindo aqui, irmão, no versículo 17, ele diz assim, ó: sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. O que Davi está querendo dizer? O que Deus quer de mim e de você é que a gente adore a Ele em espírito e em verdade, com toda o que? Sinceridade, né? Porque tem gente que é uma coisa, mas por fora é totalmente outra.
E quando ele diz, sacrifício agradável, são um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É quando você chega ali, você ajoelha, você vai orar, você se desmancha às vezes em lágrimas, você conta tudo, Senhor, estou passando por isso, está acontecendo isso, as coisas estão desse jeito, está dessa maneira. Então é um coração quebrantado. E ele diz, um coração compungido e contrito, isso representa o quê? Uma intimidade com Deus. Diz que Deus, ele não despreza, Deus ele aceita. E o versículo 18, irmão, ele diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua bondade, e edifica o muro de Jerusalém. Eu creio, querido, que o céu já está preparado, o céu já está pronto. Mas para você ver, Deus ele está esperando quem? A nós se preparar. E no último versículo ele diz assim: então te agradará do sacrifício da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então Deus ele vai se agradar quando eu e você fizer tudo que seja somente para honrar, seja somente para glorificar o nome de Cristo. Queridos, muitas vezes, vamos abrir o último versículo dessa noite, está lá em 2 aos Coríntios, né? 2 aos Coríntios, capítulo, deixa eu ver se primeiro aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo, quer ler aqui o 18, 19 e o 20, para a gente terminar. Amém ou misericórdia? Achou, irmão Lógico? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 e 19, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o verso 20 ele diz: porque foste comprado por preço, agora por glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aos Coríntios? Que quando nós pecamos, nós temos consequências, sim ou não? Sim. Aí ele diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o meu corpo, o corpo de vocês, é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar em qualquer corpo? Sim ou não? Não. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai habitar, o Espírito Santo de Deus não vai habitar em pessoa que não cuida do seu corpo, né? Aí ele diz o que aqui no versículo 20? Porque foste comprado por preço. Querido, a salvação, ela é de graça, sim ou não? Sim. Só que houve um preço. Quem pagou o preço? Cristo. Aí para você ver, a gente não foi comprado nem com ouro, nem com prata, nem com diamante, nem com pérolas preciosas e nem com dinheiro. A gente foi comprado com um preço que representa o quê? O sacrifício, mas o sangue de Jesus. O sangue puro, o sangue que derramou na cruz é o preço meu e o preço seu. Às vezes tem gente que pode dizer:
para o Manuel, para a irmã Dalva, para a Valdivan, para a sua filha e para mim, dizer assim: você não vale nada, você não serve para nada. E nós temos que dizer o seguinte: eu valo sim, porque eu valo, o meu valor é o sangue de Jesus, amém? Queridos, e no final ele diz o que aí? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo tem que ser glorificado. Queridos, eu quero terminar com o palestrante ontem lá. Ele, na hora da mensagem dele, ele contou uma pequena experiência que aconteceu com a filha dele. Filha não, ele tem uma neta de 6 ou 7 anos de idade. E essa netinha, ela ganhou um peixinho. Ela ganhou um peixinho. Eu não sei se você já foi de farmácia veterinária, e lá vende uns peixinhos pequenos que ele tem um rabão bem grande. E aquela netinha daquele pastor, daquele irmão pastor, criava aquele bichinho ali. E o que aconteceu? Então, queridos, o que aconteceu? Aquele pastor, aquela menininha pegou ali, chegou um dia, levantou e foi olhar o aquário. Quando ela olhou o aquário, o seu peixinho estava com uma bolinha branca em cima das suas costas. Aí o que acontece? Aí estava com uma bolinha. E a menina chegou, a menina falou assim: papai, o vovô, meu peixinho está doente. Ele está com um negocinho. Aí ele disse: não, isso é coisa normal. Eu disse: não, vovô, já tem tempo. E o vô da menina foi lá no Google, procurou o que era, e o Google respondeu que essas manchinhas, essas bolinhas brancas, é tipo uma bactériazinha que pega e faz o quê? E acaba depois transmitindo para o peixe, e o peixe morre. E para você ver, e diz, irmão, aí ele foi na farmácia, chegou lá e ele comprou um remédio. O remédio era 33 ou era 34 reais. Um peixe novo era 19 reais. Aí ele ficou pensando: eu compro o remédio ou eu compro o peixe novo? Aí ele diz: eu compro o remédio ou eu compro o peixe novo, né? Aí para vocês verem. Então, gente, o que acontece? Aí ele pensou, aí ele voltou para casa, aí ele conversou com a esposa dele. Ele disse: o remédio do peixe custa 34, um peixe novo é R$19,90. Eu faço o quê? Aí, um dia lá eles conversando, né? Mas ele disse que depois ele comprou o remédio, mas o peixe morreu depois. E um dia lá conversando, o peixinho ainda estava vivo. Aí alguém disse: pega esse peixinho, joga no vaso e dá descarga. Aí a menina ouviu, né? Aí disse que ela fez o maior berreiro e começou a chorar e disse: não, eu não quero outro peixe, eu só quero o meu peixe, eu não quero nenhum tipo, só o meu peixe. E ela botou o nome do peixe de linguado, porque parece que tem um desenho na televisão aí e tem um peixinho, aí ela colocou o mesmo nome. E ela disse: eu só quero meu linguado. E ele diz, irmão, que depois ele ficou pensando no seguinte: ele ficou pensando naquela atitude, e ele disse que
Deus olha para nós, e Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê que está toda a humanidade com problema, toda a humanidade com algum tipo de doença. Então, Deus chega para Jesus e fala: Jesus, tu por R$19,90, tu pode ter uma raça nova, sem pecado, sem defeito. Tu, com o estralar de dedo, tu acaba com toda essa humanidade e faz uma humanidade nova. Aí sabe o que Jesus diz? Não, 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 não. Por mais defeito que eles têm, por mais erro, por mais que eles não servem para nada, mas foi o meu sangue que eu derramei por eles. Queridos, aí aquele pastor, ele terminou dizendo que aquele aquário, o aquário da neta dele, ficou 1 ano vazio, sem entrar nenhum peixe lá. Para você ver, a terça parte dos anjos caiu, foi lançado para cá. O céu é como se tivesse vazio. Mas sabe por que Deus não acabou com tudo? Porque Deus, Ele está esperando, porque Ele vai restaurar e levar todo mundo para encher o aquário dele lá que está vazio. Queridos, Jesus hoje Ele está nos dando a oportunidade. Muitas vezes a gente acha que tudo acabou, acha que tudo não tem mais solução. Mas Deus, Ele diz para nós: não temas, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos estudando a Tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós só sabemos que vivemos no mundo, temos defeito, temos pecado, mas o Senhor é um Deus que pode nos restaurar, se assim a gente nos colocar diante da Tua presença. Que assim como o Teu servo Davi, no Salmo pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que o Senhor tire esse coração da gente de pedra e faz de nós um coração de carne. Que o Senhor abençoe aqui cada família. Que o Senhor leva-nos em paz. Concede para nós as Tuas bênçãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Que Deus conceda a paz em nome